Amém. Muito boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Para mim é uma grande honra estar aqui hoje à noite. Obrigada, né, a Margarete, o pastor Flávio e a Silmara, né, por esse convite, por essa oportunidade, né, de estar aqui hoje à noite. Muito obrigada mesmo. Amém. Eu quero começar já perguntando para você, né? Falando, para você falar para a gente quem que é a Suênia. Porque a gente que está ali na secretaria, o pessoal que está envolvido com missões, sabe quem é a Suênia, né? Até para a galera te conhecer também. Ok. Então, quem é a Suênia? A Suênia é uma mulher casada há 26 anos, né? Temos 26 anos de casado, temos 3 filhos, hoje já todos muito grandes, né? Minha filha mais velha já tem 21 anos, meu filho do meio tem 19 e o mais novo tem 16 anos, né? Somos aqui desde o início, praticamente, né? Eu cheguei no Verbo da Vida aqui em Campina Grande, na sede, fazia quatro anos que tinha começado. Então, estamos aqui servindo a esse ministério já fazem 31 anos, né, que nasci de novo e que sirvo a esse ministério. Sempre fui bastante engajada mesmo no serviço aqui na sede. Já servi como líder de secretaria de missões na igreja sede, já só não servi no louvor, né? Mas servi departamento infantil, berçário, conselheiros, um monte de coisa a gente já fez. E já servi também na agência de missões, logo no início, quando começamos a agência aqui em Campina Grande. Depois servi na escola de missões, eu e meu esposo fomos diretores da escola por 8 anos. Né, e agora estou de volta à agência de missões, servindo agora, né, nesse grande avanço, e tem sido um tempo muito precioso para mim de estar servindo e assistenciando as secretarias de missões no Brasil. Né? Então, esse tem sido agora a minha nova fase, depois de estar na Escola de Missões, agora estou na agência, assistenciando as secretarias, né? Com implantações, com acompanhamento, com a interação. Então, hoje faço esse trabalho servindo as nossas igrejas locais através das secretarias de missões. Então, para mim é uma grande honra, né? Estar acompanhando vocês no Brasil inteiro. Muitas vezes a gente não pode ir em viagem, mas através da telinha, né, estamos nos conectando a cada 2 meses com todas as secretarias no Brasil. Amém. Eu queria que você falasse um pouco, porque assim, a gente fala muito dessas questões de chamado, o meu chamado é tal, né? E até para o pessoal entender um pouco, né, o seu papel hoje, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né? Como que você descobriu isso, o seu chamado? Eu sei que você tem eu diria o pezinho, mas não é o pezinho, né? O corpo inteiro em missões, né? Porque depois, mais pra frente, é uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Porque às vezes as pessoas acham que o missionário é só quem vai, mas não, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, do seu chamado e como que você descobriu ele, né? Como que você descobriu esse chamado? Isso. Então, gente, como eu falei, né, já fazem 31 anos que eu me converti e no mesmo ano eu já comecei a me envolver mesmo aqui na igreja, servindo. Né? No ano seguinte eu comecei o Rema e assim era muita fome, muita sede da palavra, de conhecer. E naquele tempo, quando começamos, né, não se falava muito de missões aqui na igreja. Então, mas o meu coração ele ardia, né, para conhecer outros países. Eu desejava ter contato com outras pessoas. Então, de cara, eu já amei, né, encontrar o pastor Bud e Mama Jane na igreja, né, eles serem os fundadores, porque eu pensei assim, meu Deus, uma outra nação, né, então eu posso entender, perceber que o chamado ele já está dentro de você, né, desde o ventre da sua mãe você já é chamado, né, para fazer algo para o Senhor, algo para o reino. E muitas vezes a gente não entende, né,
como vai chegar, para onde é, como que é. Antes de tocar mais especificamente, eu já quero dizer que chamada não é geográfica, certo? Então, é algo que Deus deposita dentro de você, né? E que você pode servir ou começar a servir aonde você já está, né? Então, eu comecei com esse desejo, eu sempre tinha esse desejo de conhecer outros lugares, outras nações, pessoas diferentes, culturas. Eu já tinha isso no meu coração, até mesmo antes de me converter, né? Eu recordo que, quando criança, né, adolescente por aí, eu ficava buscando, né, sintonizar um rádio que meu pai tinha em casa, e eu ficava sintonizando e procurando outros idiomas para escutar, né? Então, já estava no meu coração ter contato com o transcultural. E daí, quando me converti, né, começamos a ver muitas pessoas, né? Vinha o pastor Bud, tinha outros americanos, e começou a vir outras pessoas de outras nações, e aquilo assim afinava, parece que uma sinfonia nos meus ouvidos, de ouvir, de ter contato com outras pessoas. E eu comecei a servir mesmo na minha igreja local, servindo e sempre desejando, o Senhor, o que é que eu posso fazer, o que é que eu vou fazer, quando é que eu vou fora, quando é que eu vou sair. E naquele tempo, né, depois eu já estava casada, quando começou, a gente conheceu o missionário que todos conhecem, é o Simon Potter, né? E ele veio aqui para Campina Grande para fazer a primeira conferência de missões, né, que foi no ano de 1999. Olha, gente, 1999, você falar assim, né? É tão estranho. E nesse ano, eu era bem recém-casada, eu tinha 1 ano, né, de casada, e aquilo para mim foi um grande boom, né? Conhecer Simon e ele falar de missões e haver aquele despertamento, né, na nossa igreja. E eu recordo que a gente começou a se reunir para orar, né? Suelen começou a chamar pessoas assim para a gente se reunir para começar a orar. E esses momentos começou a Secretaria de Missões aqui em Campina Grande. Todas as segundas-feiras a gente se reunia para orar. E aí já foi começando também um desejo de ir para uma viagem missionária transcultural. Então, a nossa secretaria aqui de missões em Campina Grande, ela já começou com uma tarefa, se organizar para uma viagem missionária. Então, nós orávamos para a viagem e também já estava sendo estruturada a secretaria de missões. Então, começamos assim, 9 meses orando pela nossa viagem e alimentando, né, nutrindo, né, esse desejo de uma secretaria de missões, de como seria a nossa viagem, e tudo isso sendo alicerçado com a oração. E esse despertamento, ele aguçou ainda mais quando nós voltamos da experiência transcultural. Então, ali naquela experiência que nós fomos para a Bolívia com Simon, né, aquilo ali foi uma experiência que eu digo hoje serviu e serve de estrutura para as nossas vidas. Se ninguém mais pegou como experiência, mas para mim aquilo foi uma grande, e é hoje ainda, uma grande estrutura para o contexto missionário onde eu estou hoje inserida, servindo, né, e engajada mesmo. Então, desde aquele tempo, eu peguei muito forte esse sentimento, essa essência, eu posso dizer, né, da questão missionária. E daí lá para cá foi havendo umas grandes explosões, né, de missionários, de pessoas se levantando aqui em Campina Grande, de outros lugares começar a explodir, né, a pessoas despertando para missões, né, indo para campos transculturais, outros levantando para povos indígenas. Então, quantas fases nós passamos, né, e temos passado. Não chegamos ainda na essência, no algo ainda muito maior, mas já temos atravessado muitas fases em missões. E isso despertou muito forte no meu coração quando eu comecei a ter essas experiências também transculturais, indo, visitando povos,
né, visitando nações, visitando outras pessoas, outros missionários, porque é muito importante você estar engajado com a questão missionária, né? Pode ser que você não seja alguém que vai ser chamado para um campo transcultural, para morar lá para sempre, mas você também pode ser chamado, né, ou tá dentro de um perfil que vai fazer visitas ao campo missionário, sabe? E isso também é ser um participante, porque hoje nós sabemos e entendemos que o nosso ministério foi fundado por um casal de missionários, certo? Fundado por ele. Então, há um sangue nas nossas veias, nas nossas raízes da questão missionária. Amém? Mas, assim, não digo que todos somos missionários, porque precisamos também de pessoas ficando nas igrejas locais, mas nós precisamos entender a questão missionária e de como vamos servir a esse contexto. Amém? Então, vão ter sempre dentro das igrejas locais pessoas para ir, mas também pessoas para ficar e segurar, dar suporte. Amém? Ser aquele que fica na base, né? É importante também os que ficam na base, para dar apoio, para sustentar quem está lá no campo. Amém? Tanto quanto o que vai, o que fica também é importante. Ele tem uma parcela, né, que vai somar para que toda aquela engrenagem possa trabalhar. Então, se todos irão, né, como vai ficar a base? Como vai ficar aqueles para dar suporte? Porque nem todos irão, mas também nem todos ficarão, né? Nós sabemos disso. Só precisamos entender, né, qual a nossa posição dentro do corpo de Cristo. Tem pessoas que fogem, não, eu não quero nem ouvir sobre esse assunto de missões, porque eu não quero ir para o campo missionário. Mas quem disse que você tem que ir, né? Pelo fato de escutar. Nós precisamos abrir a nossa visão para entender qual a nossa posição e de como vamos servir. Muitas vezes Deus está querendo tratar para você, para trazer clareza. Como você vai estar inserido no contexto? Como você vai servir, né, a questão missionária? Ah, mas eu não quero ser um missionário. Eu não, não, ninguém está dizendo que você vai ter que, né, que ser um missionário. Ah, eu não vou fazer a escola de missões porque eu não sou um missionário, né? Não, quem disse que a escola de missões é só para quem vai para um campo missionário? Não, de forma nenhuma, né? Eu já tocando aqui na escola de missões, porque faz parte, né, da minha vida, da minha história também. Então, eu sei o quanto ela é importante também, mas não só faz escola de missões, não só serve na Secretaria de Missões quem é missionário, amém? Não só vai para um campo missionário quem é missionário. Não, nós podemos fazer visitas ao campo. Nós podemos conhecer, sentir de perto, né? Olhar com os óculos daqueles que estão no campo, né? Qual é a experiência de estar em um campo missionário? Isso vai te trazer uma maior clareza de como você vai poder pegar junto, apoiar aquela obra, né? Sentir, ter essa experiência de uma outra cultura, de um outro clima, de uma outra comida, né? Os 3 Cs fazendo parte da sua vida nessa experiência. Então, tudo isso é muito importante. Amém? Então, é maravilhoso a gente entender qual o nosso papel dentro do corpo de Cristo, nessa questão missionária. Quando nós falamos nesse contexto, ou nessa questão missionária, porque fomos fundados por um casal de missionários. Amém? Mas nem todos irão para um campo transcultural. Mas também nem todos vão ficar para sempre dentro da sua igreja local. Nós precisamos entender, trazer essa clareza, né? Que os nossos olhos sejam abertos para entender qual a nossa posição dentro do corpo, né? De como vamos servir, né? E a Secretaria de Missões, ela é um lugar muito estratégico dentro de uma igreja local, né? Eu amo falar da Secretaria de Missões, né? Da importância que ela é. Ela é uma ponte que une o campo com a igreja local e a igreja local com o campo missionário. Então, ela é muito estratégica e importante dentro de uma igreja. Ela serve de treinamento, né, para as pessoas que servem, que estão
atuando dentro de uma igreja local, a Secretaria de Missões ela é um local de treinamento também, para quem vai e para quem fica, né? Mas ela tem um papel muito importante. Ela liga o campo, ela conecta o campo com a igreja local e a igreja local com o campo missionário. Então, tudo isso você estar contribuindo para o campo missionário. Uhum. Então, não tem como hoje ninguém dizer, eu não estou servindo, eu não tenho nada a ver com missões. Tem tudo a ver, né, com missões. Cada um que faz parte do corpo de Cristo hoje tem como dizer, eu sou um participante, sim, de uma obra missionária. Pode ser que eu não seja um missionário, né, de campo transcultural. Eu não vou, assim, eu não tenho no meu coração servir, pegar minha mala e ir embora para outro lugar. Mas você pode, né, ser uma ponte, ser um apoio, né, orar por alguém, visitar alguém num campo missionário. Isso é importante. Eu incentivo, acho que a maior incentivadora para que as pessoas tenham experiências em campos missionários. Né? Quando nós fomos diretores aqui na Escola de Missões, uma das primeiras coisas que eu disse para a Guto, eu disse, Guto, vamos assumir a escola? Então, eu disse, então eu quero que essas pessoas tenham uma experiência, mesmo que ninguém dessa turma vá morar futuramente no campo missionário, mas eu quero levar eles para terem experiência transcultural, visitar o campo missionário. E já fomos assim, no primeiro ano a gente já foi para o Paraguai. Né? Fomos para o Paraguai, vamos servir lá. Então, é importante, né, fazer visitas ao campo missionário, né, criar essa ponte, essa conexão. Então, eu me descobri servindo na minha igreja local, mas também fazendo viagens transcultural, né, de que eu posso somar assim num campo missionário. Vai chegar um tempo que eu vou poder morar num campo missionário também? Vai, não tem problema, né? Mas todos esses anos da minha vida eu estive servindo assim, fazendo viagens ao campo missionário, treinando pessoas, motivando elas, né? Incentivando mesmo para elas irem e terem as suas experiências, né? Então, eu digo, eu sou a maior incentivadora para ir para o campo missionário, né? Para as pessoas terem essa experiência, porque é muito real. É algo que ninguém mais consegue tirar de você, nem você mesmo. Amém. Consegue mais arrancar essa experiência. Ela fica impregnada, né? Ela fica impregnada na sua vida. E sabe o que eu lembrei? Nossa, você vai falando, eu fico pensando em várias perguntas, mas você falou agora, eu lembrei que é o bichinho de missões, né? O pessoal fala que o bichinho de missões pica você, né? Quando você faz uma viagem, quando você tem esse contato no campo. Não tem como, eu não conheço ninguém que teve em algum momento no campo missionário que falou, não gostei. Não é? É verdade. São experiências únicas, né? Experiências únicas. E eu já tive no Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Portugal, Espanha. Então, assim, são experiências incríveis que você passa, né? E é tudo muito precioso. Nada nem ninguém, nem você mesmo consegue mais tirar isso. É verdade. É Ô, incrível. Suênia, e você falando também da escola, né? Quem passa pela escola não tem como não falar dela. É verdade. Porque eu acho incrível a experiência da escola de missões, que é o que você falou, né? A gente vai com uma ideia, quando chega lá é totalmente diferente daquilo que você imagina. Então, você que está ouvindo a gente, você que está imaginando aí, que você que não fez, porque a Neuzinha fez escola, né? A Neuzinha que está aqui fez escola, conheci lá em Campina Grande, agora está lá no Belém. Bem-vinda, Neuzinha. Você que faz, quando você começa a fazer, você fala, meu, mas espera aí, tudo que eu entendia de missões, tudo que eu achava que eu entendia, esquece. Esquece o que você pensa sobre missões. Quando você vai para a escola, você toma um banho assim que você fala, não, mas missões não é só ir. Não é só ir, a gente tem o campo, o nosso campo aqui, o campo urbano, não é? A gente tem esse envolvimento que a gente precisa fazer com a igreja. Eu falo bastante isso na igreja, de que a secretaria tem esse papel também de movimentar os membros, de movimentar os departamentos, né? Porque é tudo, envolve tudo, né? E missões não é só, como você falou.
E como é importante essa questão da escola, você vê que realmente não é só para o missionário. E quando a primeira semana de aula, a primeira aula que a gente teve foi com o Rosilon. E nessa primeira semana de aula, eu falei, meu, como eu gostaria que pelo menos, no mínimo, os pastores da minha igreja estivessem aqui. Porque é muito bom, é muito bom. É verdade. E eu queria perguntar para você também, eu sei que o que você vai falar é algo assim que, né? Mas essa experiência, Suênia, de você estar desde o início, né? Você está desde o início, tudo se formando. Eu acho muito legal isso. Tipo assim, nós que montamos a secretaria, a primeira secretaria, e a gente olha agora e vê como tá. Olha como tá. E também tem aquela visão de futuro, sabe? Nossa, a gente não consegue mais ver, né? Para onde a gente está apontando. É ilimitado. Porque olha como já está, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa sensação, né? Esse vislumbre. Eu não sei se você para pensar nisso. Sim, sim. Penso, eu não consigo esquecer, né? Porque assim, a gente acompanha esse ano, inclusive, nós estamos completando 25 anos de Secretaria de Missões, né? Então, estamos vivendo bodas de prata, né? A Secretaria de Missões assim, é algo... eu vi todas as fases dela acontecendo, né? Então, passamos um bom tempo. Suelen foi a primeira líder da Secretaria de Missões, né? Depois eles foram para Fortaleza e aí ela passou para mim, meu esposo. Fiquei um bom tempo, depois passei para Jadeilton, meu irmão. E aí já foram outros líderes e tal, mas é incrível ver o crescimento, o acompanhamento, né, as fases que passaram. Eu recordo que teve uma época que quase que morria missões aqui. E muitas pessoas não estavam querendo ir mais para as orações na segunda-feira, né? Já tinha gente desanimado, uma pessoa tinha voltado do campo e estava assim uma atmosfera muito pesada, né? Muito triste. E eu recordo que eu disse para Christian naquele dia assim, eu disse, Christian é o meu esposo. Eu falei, ó, mesmo que esteja só nós dois nessa segunda-feira de oração, a gente vai permanecer, a gente vai perseverar, porque se depender da gente, missões não vai morrer aqui em Campina Grande. E eu lembro que eu fui chorando para aquela segunda-feira, chorando. E a gente pegou junto e a gente orou e orou. E teve algumas vezes que a gente ficou sem sala para orar, mas nós ficamos no antigo prédio, né? Que era onde funcionava o ministério. E a gente não tinha a chave naquele dia para orar na sala. Mas a gente disse, a gente não vai voltar. A gente vai orar nos degraus, na escadaria que dava para aquela sala. Mas eu disse, não vou deixar. Missões não vai morrer aqui em Campina Grande. Se depender da gente, não vai morrer. Vamos orar aqui. Vamos orar aqui nos degraus. A gente vai orar, a gente vai chorar, a gente vai interceder. Mas vai acontecer a oração. E a Secretaria de Missões não vai morrer, não vai parar. Então, assim, para mim é tão gratificante, sabe, hoje poder falar, assim, do que foi os momentos difíceis de implantação, de crescimento, de sustentação, sabe, você cavar os degraus, né, os primeiros alicerces. Então, assim, foi doloroso quando você pensa na época, mas hoje é gratificante, né? É bom fazer parte disso, mas, sabe, quando você pensa assim, naquele momento não era fácil, né? Doía, gemia, né? Parecia que nada nem ninguém estava nem aí, né? E eu ficava, meu Deus, como é que as pessoas estão endurecidas? Cadê o coração? Cadê as pessoas? Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, não é, Deus não conta com todas as pessoas, são aquelas primeiras para vão vir depois, né? Mas são essas agora. Então eu tinha que botar força naquele período. Tá com você, então é você que tem que cavar, é com você que tá a ferramenta,
Então, é você que tem que fazer, né? Então, cava, faz, persevera, né? Porque vai acontecer, mais pessoas vão chegar. E hoje eu olho assim, a Secretaria de Missões hoje está aqui com 53 pessoas funcionando, né? Uau, que bênção. Meu Deus do céu, né? Como é bom ver como cresceu, né? Missionários aqui na igreja sede, nós temos acho que mais de 23, né? Diretos aqui da igreja sede. E eu fico, meu Deus, Valeu a que pena. lindo você fazer parte de tudo isso. Você vê o crescimento. Então, você olha assim para trás, eu posso olhar hoje e dizer, valeu a pena. Os momentos de choro, de intercessão, de dizer, o Senhor não vai parar, não vai morrer. Né? Missões não vai morrer aqui em Campina Grande. E hoje eu falo isso com choro, mas com alegria, né? Uhum. Não é aquele choro de tristeza, mas é um choro de alegria, porque eu sei o quanto valeu a pena, né? Olhar para trás de tudo isso e ver, né? E olhar assim e dizer, meu Deus, 25 anos, já é uma pessoa madura, né? Verdade. Um É uma adulto. pessoa, já é uma pessoa adulta para correr. E quantos missionários saindo, né? Eu olho assim e vejo Secretaria de Missões, depois recordo da primeira reunião da agência de missões, ainda, né, no prédio lá, que hoje está totalmente reformado, mas no antigo prédio do ministério, hoje, a primeira reunião da agência de missões foi eu, Christian Gutsuelen. E eu tenho guardado o papel do que a gente digitou, do que iria ser feito, como a gente ia fazer. Eu lembro que Guto falou: Suênia, tu leu o livro sobre oração, Christian vai ler sobre fé, aquele curso bíblico. É tão engraçado. Eu fiz até uma xerox desse papel e eu deixei na agência também, como Uhum. registro, né? Sim. E o outro está comigo. Então, assim, fazer parte de tudo isso é muito gostoso, é muito bom, né? Isso serve para você ainda cada vez mais se firmar naquilo, vale a pena, sabe? Amém. Vale a pena. Não tinha nenhum missionário, né? Depois começou a surgir, né, os missionários e Guto falava assim: quando terminar o expediente, Suênia, acessa ali o computador da recepção e começa a conversar com Cortez e Lúcia, né, que estavam fora, Paula, que estava na Bolívia, Vera, Simval, conversa com eles, né, ver o que eles estão precisando e tal. Então, assim, era aqueles começos, né? Uhum. A gente não tinha essa facilidade que a internet, né? Nós temos hoje as redes sociais, tanta coisa com facilidade, Verdade. mas naquele tempo não tinha. A gente mandava uma mensagem de e-mail para o missionário, tinha que esperar semanas ele responder, né? Passei uma situação como líder de secretaria de missões na igreja sede que hoje ninguém, com certeza, vai passar, né? Pastor João Roberto disse, vai ter o momento missionário e eu quero notícia do campo. E eu disse para ele, pastor, não chegou nada. Abriu o e-mail, não chegou nada. E ele, irmã, você vai fazer o momento missionário. E eu saí desesperada para o banheiro, chorando, 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 e o louvor rolando. E ele disse, depois dos dízimos e ofertas, eu vou chamar você. E eu, meu Deus do céu, mas o pastor não entendeu. O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Não chegou a notícia do campo e eu vou fazer o quê? E ele, depois dos dízimos e ofertas, eu vou lhe chamar. E eu chorei, chorei lá dentro da livraria. E de repente o Espírito falou: Sônia, enxuga o rosto, engole o choro e vai, porque ele vai te chamar. E eu fui para o banheiro, lavei meu rosto, né? Retoquei a maquiagem e fui lá para o cantinho e fiquei pensando assim: ai, Senhor, que ele não me chame, que ele esqueça, que ele não me chame. Mas não teve jeito, terminou os dízimos e as ofertas e o pastor João disse: eu quero chamar a irmã Suênia.
Eu saí do meu canto até lá em cima, sabe? Espírito Santo, me ajuda, pega comigo. Eu dependo de você. Foi aquela oração de mais entrega que eu fiz na minha vida. Foi aqueles 2 minutos até chegar lá em cima no púlpito. E ele me deu. E de repente o Espírito falou: Suênia, enxuga o rosto, engole o choro e vai, porque ele vai te chamar. E eu fui para o banheiro, lavei meu rosto, né? Retoquei a maquiagem e fui lá para o cantinho e fiquei pensando assim: ai, Senhor, que ele não me chame, que ele esqueça, que ele não me chame. Mas não teve jeito, terminou os dízimos e as ofertas e o pastor João disse: eu quero chamar a irmã Suênia. Eu saí do meu canto até lá em cima, sabe? Espírito Santo, me ajuda, pega comigo. Eu dependo de você. Foi aquela oração de mais entrega que eu fiz na minha vida. Foi aqueles 2 minutos até chegar lá em cima no púlpito. E ele me deu o microfone e sabe, irmãos, quando eu virei assim para a congregação, parece que caiu uma luva assim sobre mim e eu falei algo da importância do campo missionário, da igreja estar envolvida com missões, e foram 5 minutos que ele dava. Uhum. E eu falei algo que eu não sabia que eu ia falar. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu sabia o que eu iria falar, mas não o que falar. Mas quando você depende do Senhor, né, é diferente. Então, eu digo que isso foi treinamento na minha vida. Né? O pastor João, ele sempre me treinou assim nos de repentes. Né? Ele sempre foi assim. E quando terminou os 5 minutos, passei o microfone para ele e ele falou para mim: muito obrigada, irmã Suênia. Parece que ele disse assim: tá vendo? Deu certo. Ai, ai. É muito bom, eu gosto de ouvir. É bom ouvir todos esses começos, principalmente, Suênia, a questão das dificuldades, porque isso dá força para quem está Isso, começando. é Então, você está verdade. começando, você está nessa situação que eu passei, continua, que vai dar certo. Persevera que vai dar certo, né? É Eu acho verdade. muito importante isso, sabe? Contar os testemunhos das dificuldades que passou. Não é um mar de rosas, missões não é só viajar, né? Então, tem todas essas fases, eu acho muito importante, né? Eu queria ver, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém? Eu tenho. Eu queria que Pode você comentasse, fazer. eu queria que você comentasse para a gente, assim, para o pessoal, como que é seu trabalho na agência, né? Basicamente, o que a agência faz e o que a Suênia faz na agência? Ok, ok. Então, a agência de missões, ela é a coordenação aqui, uma das coordenações dentro do centro de operações, que assistencia a nossa diretoria, né, dentro desse contexto missionário. Então, dentro da agência tem Larice, que é a coordenadora, né, eu que estou no suporte às secretarias de missões no Brasil, e agora também eu vou começar com o exterior. E tem as meninas, a Carol e a Jane, que fazem a parte do acompanhamento com os missionários nos continentes aí, né? Elas são divididas entre as nações que elas supervisionam, né? No sentido de acompanhamento mesmo, elas têm periodicamente, né, acompanhado, conversado, tem momentos, né, de chamada de vídeo mesmo com os missionários, e eu fico com a parte do suporte às secretarias de missões. Mas a agência, em geral, ela está sempre para não só acompanhar os missionários, mas também as secretarias, né? Passar a visão do que é missões, né, para as nossas igrejas através das secretarias de missões. Então, eu faço a minha parte, né, de estar com os 3 pilares do suporte da agência. E o que são os 3 pilares do suporte da agência de missões para com as secretarias? O primeiro pilar é a implantação e o treinamento. Então, hoje, nós temos feito implantação de secretarias de missões, tanto online como presencial.
né? E juntamente o treinamento. Então, eu tenho feito isso, né, através do Zoom, a gente usa muito a ferramenta do Zoom, fazendo o treinamento para as igrejas e a implantação das secretarias de missões que ainda não tem em algumas igrejas locais. Hoje, nós temos no Brasil mais de 270 secretarias de missões em funcionamento, né, nas 5 regiões. Né? Também o segundo pilar do suporte da agência de missões é o acompanhamento, que eu faço de segunda a sexta no horário comercial aqui dentro do ministério, né? Eu estou acompanhando os líderes de secretarias de missões que precisem de alguma ajuda, de alguma orientação. Nós temos 9 grupos do Telegram, com mais de 300 pessoas, né, participando nesses 9 grupos, que são espalhados nas regiões. Só no Nordeste são 4 grupos, aí Sudeste são 2, e Centro-Oeste, Norte e Sul. Então, totaliza 9 grupos de Telegram no Brasil, que eu assistencio durante a semana, né? Com qualquer necessidade que alguma dessas pessoas venham me buscar dentro desse grupo. Também faço algum atendimento de chamada de treinamento, né? Temos o terceiro pilar do suporte da agência, que é a interação. Essa interação ela funciona a cada 2 meses, né? Reúne os líderes, as secretarias de missões, suas equipes, para um momento de 1h30, através do Zoom aqui, né? Então, nós já fizemos a segunda rodada, a primeira foi em março, a segunda em maio, e a próxima já vai ser em julho, né? De reuniões, é onde as secretarias vão se conectar e compartilhar as ações, os projetos que eles estão fazendo, e eu, como agência de missões, vou estar só intermediando e ouvindo o que está acontecendo com as secretarias, mas trazendo essa conexão, porque o nosso alvo, como agência de missões, para estar junto com as secretarias de missões, é 1 Coríntios 1:10, para que todos estejam falando a mesma coisa. Então, esse era um versículo que o pastor Bud sempre falava nas nossas conferências de ministros. E nós levamos isso também para a Secretaria de Missões, para as secretarias de missões, para que todas estejam com o mesmo, unidas, né, no mesmo parecer, com o mesmo propósito, falando as mesmas coisas. Então, o papel da agência de missões hoje é trabalhar isso também, né? Estar sempre orientando, instruindo, treinando e trazendo as secretarias para junto aqui do centro de operações, para junto da agência de missões, para que a gente esteja todas falando e trabalhando nas mesmas coisas. Então, 1 Coríntios 1:10 é o versículo nosso das secretarias de missões, para que a agência possa estar trabalhando e estar mais perto de vocês. Então, hoje o meu serviço é esse, estar operando dentro dos pilares do suporte da agência para com as secretarias de missões no Brasil e agora no exterior. Amém. Eu gostaria que você compartilhasse, não sei se foi essa, mas, pessoal, a Suene, a gente teve a viagem para a Bolívia, vocês sabem, né? E a Suênia, que é da agência, esteve nessa viagem. Eu não sei se foi essa, mas eu gostaria que você compartilhasse uma dessas viagens que você fez, dessas várias aí, a que mais te marcou, né? Se você pudesse comentar, ou se você tem algum testemunho dessas viagens, ou um testemunho que te marcou, ou a viagem que te marcou, para compartilhar com a gente. Nossa, eu ia ter que abrir outra sala do Meet, viu? Porque mais horas, assim, porque foram muitas que me marcaram, né? Muitas de verdade, né? Mas assim, eu quero falar uma que foi muito especial no sentido de que eu trabalhava ainda na outra época, nos primeiros anos na agência de missões, e em uma das nossas reuniões com Suelen, a gente falou assim: vamos fazer uma viagem e fazer uma conferência com todos os missionários da Europa. Eu disse: estou top, estou dentro. E a gente organizou a primeira conferência só de missionários, né? E hoje nós temos a conferência de ministros lá, né? Na Europa. Mas ela começou com uma conferência só para os missionários. Então, eu, Jadeilton e Suelen, nós organizamos essa viagem, né, e essa conferência para reunir todos os missionários da Europa. E aquilo ali foi marcante, foi em 2012, foi 2012. E nós fomos para Portugal, né,
A conferência foi em um hotel e muita gente chegando. Eu recordo que a gente preparou um material, uma pasta, uma mesa assim, bem na frente do elevador, né, que dava para o auditório. Então, eram 2 elevadores abrindo assim as portas de repente e só saía missionário, só saía missionário. E eu desabei, comecei a chorar. E aí Suelen chegou perto de mim e disse: mas tu já está chorando? Eu estava entregando material, né? Tu já está chorando? Eu disse: tô, porque assim, meu Deus, isso é muito forte. É uma conferência só de missionários, né? Então, assim, eu não aguentei, eu desabei, porque era algo que eu desejava muito, juntar todos os missionários, né, naquela viagem. E depois que aconteceu aquela conferência, né, nós ainda fomos passar uma semana com o casal Cortez e Lúcia na Espanha. Então, aquilo ali ainda foi um acréscimo de Deus na nossa vida. Poder passar uma semana convivendo no dia a dia com aqueles missionários, né? Vendo o que eles estavam passando, como era lidar no dia a dia. E aí a gente tirou também um dia para se divertir, sair, passear com eles. Porque o missionário também precisa de ter um passeio, o seu momento de lazer, né? Uhum. E eu recordo que aquilo eles disseram assim: nossa, a gente nunca teve coragem de fazer isso aqui, mas porque vocês estão, a gente vai. E a gente disse, eu falei para eles: Cortez, onde é que fica? Há quanto tempo fica a fronteira da França? Eles ficam 1h30 daqui. Eu disse: como é? Ah, pois amanhã a gente vai almoçar na França. E aí a gente foi, colocamos lá e vamos amanhã almoçar na França. Acordamos cedo e colocamos lá no Waze, sei lá, qual o aplicativo dele, e fomos almoçar na França. Eu disse: vou pisar, vou cruzar outra fronteira. Então, aquilo para a gente foi impressionante. Chegamos lá na primeira cidade de fronteira, chamava-se Le Boulon, e nós, numa cidade bem pequena, e a gente foi e almoçamos juntos, né? Passamos o dia rodeando, conhecendo a cidade, comprou alguma coisa e tal, e voltamos. Chegamos já noite, mais de 20 horas, 9 horas por aí, de volta lá a Manlleu, cidade onde eles estavam na época lá na Espanha. Voltamos para a Espanha. Então, aquilo foi uma experiência incrível, né? Teve algumas coisas engraçadas na volta, no trânsito e tudo, pegando aquelas autoestradas, né? Assim, só carros enormes, né? Grande. E a gente ali naquele trecho. Gente, foi uma experiência você viver aquilo ali, o dia a dia com o missionário, promover um momento de lazer para ele, entende? De diversão, de sair do seu cotidiano. Então, isso é importante. Amém. Isso é você também fazer missões, né? Viver, conviver com o missionário em campo. Então, aquela viagem me marcou. Muitas me marcaram por outras situações também, Uhum. mas o que me veio agora para compartilhar foi esse momento, né? Amém. Tão maravilhoso, que foi Nossa, deve, estar em Portugal, na Espanha e na França. já imagino, deve ter sido. E ó, se você falando, poderia ter outro, né? Porque isso é muito importante. De repente, fazer umas conferências por continente, Sim, sim. hashtag fica a dica. É sim, é E sim. esse tempo é muito bom. Como é bom esse tempo de estar junto, né? De estar É junto, tempo verdade. de mesa com esse pessoal. Nossa, é muito bom, muito bom. O tempo tá indo. Eu não sei se alguém. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, quer comentar? Pastor Laerte, pode falar, pode abrir. Suênia, eu queria saber de você a respeito da família, né? Como que a sua família está vivendo missões? Os seus filhos também têm algum chamado específico? Ah, sim, tem. Nossa, se você falar com eles hoje, eles dizem que a mala está ali na sala. Porque, assim, eles vivem mesmo dentro desse contexto com a gente de muitos anos, de muito tempo mesmo, sabe? Eles cresceram praticamente assim, dentro do ministério. Nós moramos por 9 anos dentro das instalações ali do ministério. Então, eles cresceram ali convivendo com os adultos, participando das orações no ministério, iam comigo para a escola de missões, né? Esses 8 anos que eu passei lá. Então, eles já estão, acho que no DNA deles,
né? Então, é muito fácil. Se hoje a gente vai ali para o tal campo, eles vão juntos. Quando eles eram ainda pequenos, o mais novo tinha 3, 6 e 8 anos, nós fomos ao Chile, né? Eram 3 meninos e 4 malas, e nós fomos para o Chile. Viajamos ali bem do centro, né? Santiago, Rancagua, até Tidjã, o sul do Chile, com eles. E foi tudo tão tranquilo, né? Viajamos, ministramos em rádio, em igrejas, né? Por todo canto que a gente passou, eles acompanhando e participando, e foi tudo muito leve, foi muito fácil, né? Uma graça tremenda. Então, passamos 15 dias no Chile com eles pequenos e foi tranquilo demais, né? Ministrando e visitando família, né? Porque o meu esposo é filho de chileno, então fomos para lá conhecer família também e foi tudo muito tranquilo. Hoje eles vivem, mãe, todo tempo, mãe, quando a gente vai embora, quando é que a gente vai embora? É muito tranquilo, muito fácil, graças a Deus. Os 2 mais velhos já são graduados do Rema, né? Só o mais novo está esperando chegar à idade para fazer também o Rema. E graças a Deus, é muito tranquilo. Amém. E cresceram com isso, né? Cresceram É, vendo isso, você falando disso, né? é Não verdade. só com a palavra, mas com missões, né? Uhum, Muito bom, exatamente. muito É bom. verdade. Mais alguém? Não? Suene, a gente está finalizando já. Certo. Infelizmente, né? Uma horinha passa rápido, já vai fazer, ó, 52 minutos que a gente está falando. Eu não sei se eu vou dar mais uma chance, gente. Alguém quer fazer uma pergunta, alguma pergunta? Qualquer pergunta. Se você não quiser falar, você pode colocar no chat. Eu É, quero. Pode falar, Val. Eu quero perguntar para ela, qual foi a maior dificuldade quando vocês foram para fora fazer essa missão? Qual foi a dificuldade maior que vocês enfrentaram? Porque a gente sabe que nem tudo é flores, né? A gente sabe que há uns desafios. E eu quero que você conte um dos desafios assim que foi mais desafiador para você quando você estava lá fora fazendo missões. é não dominar bem o idioma, porque você fica querendo se comunicar, querendo falar com as pessoas, querendo, sabe, se comunicar mais e fica travado, e fica limitado. Então, o idioma para mim foi o que mais pegou, né? O que foi, eu digo, dificuldade. Comida não foi, clima não foi. Eu gosto de comer coisas diferentes. Eu estou lá fora, eu me esqueço do Brasil, eu vivo aquilo ali, sabe? Eu boto foco ali. Eu quero comer coisas estranhas, não fico, ai, mas no Brasil eu como isso, mas não, sabe? Eu sou de encarar mesmo aquilo ali. Mas eu acredito que o idioma é o que limita mais você, é o que seja mais dificuldade, tenha mais dificuldade, né? Por isso que é muito bom, sabe? Você investir espanhol, inglês, né? Outros idiomas, porque você fica mais à vontade, você vai fluir mais, né? Mas outras coisas para mim não, comida, clima, rotina, fuso horário, não foi dificuldade, não foi. Foi só isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada pela Eu pergunta. também concordo com você, que acho que línguas, acho que é a parte mais difícil mesmo da gente enfrentar lá É fora, né? Então, verdade, para quem tem chamado missionário aí, vamos estudar já os idiomas. é verdade, é bom, Imagina você estar num lugar e não conseguir falar. é, é E verdade. você está em missão, você está, de repente, em um lugar, está tendo um mover alguma coisa, você tem direção de falar algo para alguém, mas como é que você vai falar para a pessoa? Né? É Sim, realmente a comunicação, né? A é comunicação é tudo, né? verdade. Dentro Verdade. da vida do ser humano, na verdade, né? É verdade. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, mas acho que não. Bom, Suêlia, muito obrigada mesmo. É Obrigada a vocês. uma honra para nós, viu, ter você aqui. Que bom Muito que a gente obrigada. conseguiu. Obrigada pelo seu tempo, sua família por ter, né, disponibilizado, porque já é um horário que você estaria com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, né? Muito obrigado, sabe? Eu sei que as pessoas, eu acho interessante esse trabalhar que a gente tem de bastidor, né?
porque tanta coisa, gente, a Suene, ela é conhecida como mãe de missões, né? Mãe das missões. Eu lembro muito de Jane falando, mãe das missões, mãe das missões. E ela quer ajeitar o povo, o cuidado, né? Quando eu fiz escola de missões, não foi você a diretora, já era Jadeilton, que é irmão dela, gente. O Jadeilton, que foi meu diretor, é irmão da Suene. Mas eu vi das histórias suas, sabe? Do cuidado que você tem de ajeitar as pessoas, de cuidar, né? Das pessoas, né? E que bom que você está aí na agência cuidando, que bom que você está cuidando de mim aí como secretaria, né? Cuidando de nós, né? E então, assim, eu sei que existe um grande galardão para você, Amém. mas a palavra diz que a gente vai viver, vai comer o melhor dessa terra, e é aqui e agora, né? E que você colha sempre a 100 por um, todas as sementes, né? E é algo, eu acho interessante isso, principalmente vocês que fizeram parte da escola e que têm esse contato com o missionário. Não tem como ter uma dimensão do alcance de vocês, a dimensão da semente de vocês. Não dá para medir. Então, assim, que você viva mesmo o melhor dessa terra, você, sua família, sabe? Que você colha 100 por um de cada semente que você plantar. Sabe, Suene, que você tenha cada vez mais e mais experiências. Eu declaro mesmo e torço para que você viva ainda mais experiências transculturais, né? E como Amém. é bom, né? Eu quero participar mais alguma vez aí, viu? Dessas viagens aí que a agência vai promovendo, é muito bom, muito bom. Amém, amém. E Vamos sim. eu queria abrir agora para você, se tiver algum conselho para quem está nos ouvindo, para o pessoal, né, para essa igreja que está te ouvindo, ou uma palavra, né? Fica à vontade. Amém. Eu vou compartilhar com vocês Efésios 6:7. Efésios 6:7 diz que trabalhem com entusiasmo, como servindo para o Senhor e não a homens, né? E secretaria de missões, ou você está servindo na sua igreja local, faça com todo o seu coração. Faça com esse entusiasmo, porque a palavra entusiasmo é um ardor que faz com que a pessoa tenha um despertamento para fazer algo. Ela se move para ela fazer algo. É um ardor que traz as pessoas para fazer algo. Então, que tenha esse entusiasmo, né? Que sirva com entusiasmo, que seja alegre, que faça com alegria para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos dentro da nossa igreja local, servimos a nossa liderança, é para o Senhor, de fato, que estamos fazendo. Né? Então, seja perseverante, sabe? Não olhe as limitações, não veja as dificuldades. Tá difícil, mas não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível. Amém. Nós conseguimos, porque não é na nossa força, é na força dele. Né? Então, quando nos sentimos fracos, aí é que somos fortes. Então, são coisas desse tipo que nos faz crescer e avançar. Isso vai ser alicerce para novas etapas. Porque se a gente não coloca alicerce, nunca vai conseguir subir uma construção. Verdade. Então, precisa se colocar alicerces para que possa subir uma boa construção. Então, a parte de alicerce não é a parte fácil, mas é possível. Amém. Amém? Amém. Então, eu acho que seria isso, Efésios 6:7 para vocês. Obrigada, viu, Suênia? Pessoal, obrigada por estarem aqui, né? Por estar compartilhando, pegando junto com esse momento. Né? O bate-papo é realmente para trazer um pouco do missionário para você, dos missionários, desse bastidor. Amém? Então, até o próximo. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Beijo Bom grande para descanso. vocês. Tchau. Muito bom, Maga, muito bom.